Hoje vamos testar e conhecer mais desse carinha aqui, ó, que na verdade eu estou usando ele para poder testar o GPT-O 120 bilhões e o de 20 bilhões. Esse é um lançamento da OpenAI. Já tem um tempinho que eu queria trazer esse vídeo aqui para o canal, mas eu estava muito agarrado e não consegui. Então vamos testar essa série Oz. Para quem não está familiarizado com a série Oz basicamente é uma LLM, né, uma inteligência artificial criada pela OpenAI para ser open source. Você consegue rodar ela na sua máquina gratuitamente. Porque o ChatGPT iria criar uma LLM gratuita e que roda diretamente na máquina? Porque existem algumas empresas que trabalham com algumas informações restritas ou não quer ter a insegurança de um possível vazamento de suas informações. Por quê? Porque quando você está lidando com uma LLM que é ligada diretamente no banco de dados de uma outra empresa, você não tem um controle total das suas informações. Você não sabe o que está sendo salvo, o que não está sendo salvo, o que pode vazar ou não. Então, para dados sigilosos, existem agora essas duas LLMs open source para você instalar ela na sua máquina. Não será o caso nosso, nós não vamos instalar ela na nossa máquina, porque para mim não tem um uso prático, porque eu preciso de LLMs que rodem 24 horas por dia, sem depender da minha máquina estar ligada e conectada na internet, então elas têm que estar rodando na nuvem. Para que eu não precise fazer toda a burocracia de instalar em nuvem e etc., você consegue contratar esse pacote, né, esse benefício diretamente no Grok. Você não consegue contratar o Oz, né, 120 ou 20 diretamente na OpenAI. Ela não te disponibiliza aqui. Mas a Grok já faz isso para nós. Ela baixa lá o arquivo do LLM, instala ele em nuvem e fornece a API para a gente poder utilizá-lo. Você pode ver aqui, ó, o preço do 20 bilhões, ele é 10 centavos de dólar a cada 1 milhão de tokens. Então 10 milhões de tokens vai custar apenas 1 dólar. E a saída, que é a resposta, a cada 1 milhão de tokens, 50 centavos de dólares. Então 2 milhões de tokens vai custar 1 dólar. O GPT-O 120 bilhões, que é o que nós vamos utilizar e testar, ele é um pouco mais caro, 15 centavos de dólar a cada 1 milhão de tokens e 75 centavos de dólar a cada 1 milhão de tokens na resposta. Ricardo, mas esses dois se comparam com qual outras LLMs mais conhecidas? Por exemplo, esse de 20 bilhões, ele se compara mais próximo ao O3 Mini e o 120 bilhões ao O4 Mini. Mas qual que é a diferença dessas LLMs para as outras que nós conhecemos? Eu até fiz aqui um comparativo, tá? Aqui no próprio site do OpenRouter você consegue fazer a comparação. O4 Mini e aqui os 120 bilhões, o Oz 120 bilhões. Então aqui tem as especificações. Só para você entender melhor, você deve conhecer o 4.1 Mini da OpenAI, que o pessoal usa muito, ele é muito barato, correto? O 4.1 Mini, ele não atende quando você tem um agente que possui muitas ferramentas. Cada uma disso aqui é uma ferramenta. E quando você possui muitas ferramentas, a lógica do agente começa a ficar pesado. Então, por exemplo, o 4.1 Mini, ele não é apropriado para agentes que possuem muitas ferramentas e uma lógica pesada. Por quê? O 4.1 Mini, ele é um agente, uma LLM de resposta rápida e de interpretação de texto. Ele é mais criativo, então ele vai construir textos mais criativos. Para ferramentas, agentes que usam muitas ferramentas, você precisa de LLMs que são mais específicas em programação e ferramentas em si. Então ele precisa ter uma lógica mais pesada e ele precisa ser uma LLM mais pensante. Então, no caso, você vai escolher aí o melhor custo-benefício que eu encontrei.
Para isso é o O4 Mini, que ele é um custo-benefício muito bom e para essas ferramentas que precisam pensar mais. E o próprio OS 120 bilhões, que se compara com ela, é bem próximo, a gente consegue usar ela também. Aí vamos fazer alguns testes, só que eu encontrei algumas dificuldades com essa 120 bilhões aqui. Vamos testar ela. Se você tiver curiosidade, depois você entra aqui e vai fazendo os comparativos, estudando mais. Eu não vou me aprofundar nisso, porque aqui tem muitos termos complexos e nem todo mundo está, né, tem o conhecimento necessário para entender bem. Eu vou ter que explicar muito, esse vídeo vai ficar muito complexo. Vamos pular essa parte e ir para o que interessa, que é testar. Vamos aqui nesse agente. Ele é um agente simples, um agente de atendimento básico, só para a gente testar aqui. Então ele está simulando que é um agente de uma barbearia. Ele consegue criar um evento na agenda, ele consegue consultar a sua agenda, ele vai ver, ele consegue consultar também aqui pelas essas planilhas nativas do N8N, dados da empresa e dados dos produtos e serviços. Se você ainda não conhece essa planilha aqui, nativa do N8N, eu já tenho um vídeo, você pode pesquisar aqui no nosso canal, que eu já tenho um vídeo falando sobre ela. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ela ainda está em beta, então ela não serve ainda para produção, mas a gente pode ir brincando com elas aqui até ela entrar até ela ser testada e entrar para a produção. Vamos começar aqui então testando os 120 bilhões. Eu vou usar ele pela a plataforma do Grok, porque na própria OpenAI ele não está liberado para você usar dessa forma, e nem no OpenRouter também você até encontra ele lá, mas ele não funciona ainda. Eu vou aqui direto ao assunto, vou pedir ele para poder consultar minha agenda. Tenho compromisso para hoje. Olha só, ele respondeu certinho, ele respondeu até bem rápido. Ele nessa parte ele é mais rápido que o O4 Mini, só que ele pensa menos. Vamos ver. Aqui ele entregou a resposta certinho, beleza. Aqui nos outros testes que eu já fiz, ele vai consultar aqui a agenda normalmente, né, como ele fez agora. Ele vai criar um evento normalmente. Vamos ver aqui valores, só para ele puxar aqui a outra ferramenta. Eu não vou conseguir fazer muitos testes com ele, por quê? Porque eu estou usando uma conta gratuita. A conta gratuita eu tenho limites. Pode ver aqui no Grok, aqui ó, 120 bilhões. Eu tenho 30 chamadas na API por minuto e aqui 200 mil de tokens que eu posso usar aqui para testes. Você não vai colocar isso na produção, tá? Pelo amor de Deus, não dá, isso aqui é muito pouco. Isso aqui é só para você testar a ferramenta. Então, constantemente eu extrapolo isso e ela trava aqui comigo. Então, para não travar nesse vídeo, eu ter que esperar ela resetar e etc., eu vou evitar fazer alguns testes aqui que eu já sei que funcionam, que já funcionaram. E vou mostrar aqui o que está dando errado. Aqui eu perguntei para ele quais são os valores, né? Então ele veio aqui na ferramenta, já puxou aqui os produtos e serviços. Aqui ele entregou os produtos, né? Os serviços, o valor e a duração. Beleza, funcionou perfeitamente. O que eu testei que vem dando errado? Quando eu pergunto para ele o seguinte, por exemplo, quais são meus compromissos para semana que vem? Aqui ele tem que fazer uma lógica, entender. Ele vai puxar a data de hoje, que eu já tenho uma expressão lá no prompt dele para saber que data é hoje. E ele tem que entender que eu quero saber as informações da segunda-feira até domingo que vem. E geralmente ele sempre dá erro. Ele fica, não é que ele dá erro, ele não te responde, ele fica rodando assim o tempo todo e não te responde. Geralmente eu espero até 1 minuto. Se ele não me responder em 1 minuto, é porque ele não vai te responder mesmo, ele entra nesse loop infinito. Eu não sei se é algum erro lá na própria plataforma do Grok.
alguma configuração que ainda não está correta, porque é uma LLM nova, ou se é um problema da própria LLM, eu não sei te informar o que é exatamente, só que eu encontrei esse erro. Aí você vai pensar, Ricardo, mas é porque você não colocou isso no prompt. Coloquei no prompt, sim. Deixa eu te mostrar. Eu coloquei essa lógica no prompt aqui, ó, para consultas de agendas que usem termos relativos, semana que vem, eu fiz toda a lógica aqui. Só que, na verdade, nem precisaria, porque o O4 Mini, sem essa lógica aqui, ele já faz o procedimento. Aqui, ó, já passou de 1 minuto e ele não me respondeu. Então, deu erro, é erro. O que vamos fazer? Vamos limpar aqui as execuções, vou desligar ela e vou conectar o O4 Mini. Aqui você pode ver que o O4 Mini já está instalado aqui no OpenRouter. Vamos salvar aqui. Certo, vamos testar aqui, ó. Eu posso testar ela até sem o prompt. Vou vir aqui no prompt. Então, vou simplesmente vir aqui, deletar esse prompt, porque ele não vai precisar. Quais compromissos para semana que vem? É a mesma pergunta. Tá vendo que ele demora mais para poder responder? Por enquanto ele está raciocinando. Agora ele puxou aqui a ferramenta, consultar a agenda. Aqui ele está raciocinando mais um tempo. Ele é bem mais demorado. Só que, cara, ele é muito bom. É o que eu uso nas minhas automações para produção com os meus clientes. Se tem muita ferramenta, tem que usar ela. Beleza, ele respondeu. Deixa eu ver se eu consigo abrir, expandir ele aqui. Não está expandindo. Aqui, ó, funcionou perfeitamente. Ele puxou, tá vendo? Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Ele não encontrou nada, porque não tem nenhum compromisso. Pode ver que no prompt eu já tirei. Tá vendo? Ele tá sem o prompt daquela lógica para consultar semana que vem. Então, assim, me parece ser uma LLM muito boa. Só que quando eu testo somente para essa parte aqui de semana que vem, mesmo você colocando a lógica, ele dá um erro. Então, assim, infelizmente, com esses testes que eu fiz, ela ainda não está preparada, na minha opinião, para o meu uso, que é o uso de agendamentos, é uma coisa mais complexa. Isso aqui é simples, tá? Isso aqui é muito simples. Eu não uso o meu agente dessa forma aqui para atender meus clientes, não. Eu uso, pra você ter ideia, ele vai em 2 workflows. Um workflow somente para o agente e o outro workflow somente para a lógica de agendamento, porque tem a questão de feriado, horário de atendimento, e se você for colocar isso tudo aqui no prompt, não dá certo. Até porque feriado, não tem como você colocar os feriados aqui no prompt. Isso não faz sentido. Então, assim, é um negócio bem mais complexo. Isso aqui é só para a gente testar. E mesmo assim, o Grok, para esse quesito, ele não atendeu. Mas ele provavelmente ele vai conseguir atender para várias outras situações. Mas essa da semana que vem não deu certo. Deixa eu te lembrar uma informação muito importante. Eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado vídeos para você ter acesso ao meu agente de produção, ao que eu uso para trabalhar e ganhar dinheiro. E também vai ter um vídeo te ensinando a como você pode aprender a JSON e expressões. JSON e expressões, você precisa saber isso, cara, de cor, tá? Isso é muito importante nas suas automações. 90% dos erros que você vai encontrar no seu fluxo, ou é porque você escreveu uma expressão errada, ou você escreveu alguma coisa no JSON errado. Então, se você aprender JSON,
JSON e expressões vai diminuir 90% dos seus erros nas automações, tudo aquilo que te dá dor de cabeça, que você fica 3 dias tentando resolver, você vai resolver aprendendo isso. Então, essas duas aulas estão logo abaixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima aula. Valeu!